Olá, bem-vindo ao quadro. Olá, De hoje bem-vindo é ao sobre quadro. equilíbrio químico e para aprender este assunto nós vamos retomar o exemplo de reação reversível da última aula, em que monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio reagem numa reação reversível em que os produtos são dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Essa reação acontece a 600 graus Celsius e acontece em um recipiente fechado, por exemplo, um recipiente de 1 litro. No instante t igual a zero, foram colocados 1 mol de cada um dos reagentes nesse recipiente de 1 litro. Como se trata do instante inicial, as concentrações dos produtos são iguais a zero, porque a gente está falando do início, mas as concentrações dos reagentes são iguais a 1 mol por litro. 10 minutos depois, foi tomada a primeira medida e observou-se que as concentrações dos reagentes eram iguais a 0,5 mol por litro. Para obedecer à estequiometria da reação, as concentrações dos produtos são obrigatoriamente iguais a 0,5 mol por litro. Foi tomada outra medida 10 minutos depois e observou-se que as concentrações dos reagentes agora eram iguais a 0,32 mol por litro. Para cada litro, 0,18 mols reagiram. Então, as concentrações dos produtos passaram a ser 0,68 mol por litro. Foi tomada outra medida 10 minutos depois e as concentrações dos reagentes eram iguais a 0,24 mol por litro. Isso significa que as concentrações dos produtos subiram de 0,08 mol por litro, passando a valer 0,76 mol por litro. Foi tomada outra medida 10 minutos depois e as concentrações dos reagentes eram de 0,20 mol por litro. Consequentemente, as concentrações dos produtos eram iguais a 0,80 mol por litro. Mais uma medida foi tomada 10 minutos depois e as concentrações se mantiveram constantes, dos reagentes iguais a 0,20 mol por litro e dos produtos iguais a 0,80 mol por litro. Mais uma medida 10 minutos depois e as concentrações não mudaram, 0,20 mol por litro para os reagentes e 0,80 mol por litro para os produtos. A conclusão foi que, a partir do minuto 40, o processo tinha se estabilizado, ou seja, a reação atingiu o equilíbrio. Nesse intervalo do 0 até o 40, a reação estava caminhando. Então, a gente pode dizer que a reação nesse intervalo caminha. Isso fica muito legal quando representado num gráfico. No eixo vertical, nós colocamos as concentrações em mol por litro e no eixo horizontal, nós representamos o tempo, que foi dado em minutos. Vamos marcar aqui um instante 40 minutos, que é o instante a partir do qual se atinge o equilíbrio, e fazer aqui uma linha pontilhada. Agora vamos analisar o que aconteceu com os reagentes. Inicialmente, as concentrações dos reagentes eram iguais a 1 mol por litro. Essas concentrações foram caindo e a partir do instante 40, elas se estabilizaram em 0,20 mol por litro. Aqui nós temos os reagentes que são monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Enquanto a reação caminhava, as concentrações foram caindo assim até estabilizar. Agora os produtos. Inicialmente não há produtos, então as concentrações são iguais a zero. A partir de 40 minutos, elas se estabilizaram em 0,8 mol por litro. 0,8 mol por litro. Está aqui esse patamar. Do instante inicial até 40 minutos, elas foram crescendo assim. Aqui nós temos os produtos, que são dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. É importante você observar que, no equilíbrio, essas duas curvas se tornam horizontais. As concentrações dos produtos e dos reagentes se estabilizam. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.